Senhor, igreja. Obrigada. A paz do Senhor, Adec. Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor, no segundo livro das Crônicas. Enquanto você localiza o texto, eu quero glorificar a Deus pela honra concedida de mais uma vez estar nessa casa. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja aqui, que não está presente, mas certamente deve estar ou estará assistindo. Pastor Ziel, pastora Rita. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, sobre a direção da igreja nessa noite, pastor Adriano, pastor Edmilson, pastora Patrícia, pastora Adriana. Todos os demais pastores e pastoras, minha gratidão, minha alegria, e toda a igreja também. É sempre um prazer estar aqui e me sentir muito honrada de nessa noite poder estar contribuindo no altar junto com a minha filha Tainá. Também por ver a outra servindo na mídia aqui. Eu glorifico a Deus por ver meus irmãos aqui. Já vi um servindo lá fora no estacionamento. Tem aqui o Gerson, o evangelista Gerson. Tem o Marcos lá atrás. O mais velho, quase mais velho. Tem um ainda. Pastor Gessé, que eu ainda não vi, deve estar por aí. A família é grande. Eu glorifico a Deus. Meu genro Gustavo. Tem um monte de Pompeu aqui hoje. Tem muito Pompeu. Pastora Suzana. Pastora Bruna. Cadê a Bruna? Bruna. Glória a Deus pela minha família. Glorifico ao Senhor. Tudo isso aqui é reflexo de joelhos dobrados dos nossos pais. Tudo isso aqui é reflexo. E por sentir Jesus nessa fala, eu libero que os teus filhos também vão servir aqui. Glória a Deus. Não desanime. Ele pode até não estar aqui hoje, mas eu libero uma palavra e quem acredita pega. Em breve vai entrar contigo aí pelas portas. Se tiver crente na igreja para dizer amém, vai dando amém. Tem outro Pompeu bonitão ali, Mateus Pompeu, Davi estava servindo. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem localizou 2 Crônicas diz amém? Capítulo de número 20. Texto que o Espírito soprou ao meu coração para essa noite. Enquanto você localiza o capítulo, eu justifico a ausência do meu esposo que está servindo na nossa igreja. Amém? Capítulo de número 20 do livro de 2 Crônicas. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. E eu vou precisar da sua ajuda quando eu te pedir para repetir alguma frase. Repita com bastante ênfase e autoridade. Amém? A partir do versículo de número 3, a palavra diz assim: Então Josafá teve medo. Grita forte, teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Versículo de número 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Grita bem forte, pátio novo. Salta para o versículo de número 16. Versículo de número 16 diz-nos assim: amanhã. E você vai gritar isso aqui pelo menos 2 vezes com muita força. No 3, só o amanhã, vamos lá? 1, 2, 3. Amanhã. Novamente. Amanhã. Agora vira para quem está do teu lado, aponta para ele assim como com dedo de profeta, olhar de profeta e profetiza. E diz para ele assim, ó, é amanhã. De novo, é amanhã. Respeita porque não é no teu tempo, é no tempo dele, é amanhã. Quem já começou a entender a proposta da palavra, grita com mais força, é amanhã. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Amém? Toma o teu assento, por favor, por gentileza. Capítulo 20 do livro de 2 Crônicas
nos mostra que o reino de Judá, quando nesse tempo ele foi liderado por Josafá, a Bíblia nos apresenta no capítulo 20 esse grande líder chamado Josafá, muito conhecido da igreja, porque capítulo 20 do livro de 2 Crônicas é um texto muito pregado entre nós. A Bíblia aqui, ela nos apresenta esse grande homem, respeitado por Deus, respeitado no seu tempo, que liderava sobre o reino do sul, Judá e Jerusalém. Capítulo 20 do livro, como já falei, um texto conhecido, é um texto que quando eu paro para analisar, eu penso que era um tempo em que Josafá achava, certamente, quando eu analiso a proposta do texto, eu observo que esse tempo aqui, o capítulo 20, era um tempo onde Josafá imaginava viver um tempo de paz e de trégua, de calmaria. Aquele tempo bacana, pastor Adriano, de rede, de churrasco, de churrasqueira acesa, talvez assando um peixe recheado com camarão. Eu penso que o capítulo de número 20 é um tempo onde Josafá imagina que viveria esse tempo de trégua. Por que que eu imagino isso aqui? Porque capítulo 20 do livro de 2 Crônicas nos mostra Josafá chegando em Judá vivo, depois de passar por uma tormenta muito grande, porque quando você volta alguns capítulos, a partir do capítulo de número 18, você observa Josafá no meio de uma guerra. Josafá enfrenta uma guerra, mas é uma guerra que na verdade não era dele. Capítulo 18, a Bíblia nos mostra Josafá num embate, numa batalha, numa peleja. Ele entra numa guerra, mas a guerra na verdade não era dele, a guerra era de Acabe. Quando eu volto alguns capítulos aqui e eu analiso lá atrás, é por isso que eu tenho este pensamento. E eu acho que o capítulo 20 é um capítulo onde Josafá pensa que enfrentaria tempo de trégua, tempo de paz, missionária Angélica. Porque ele acaba de sair de uma guerra. Uma guerra, como já falei, que na verdade não era sua, mas de Acabe. Mas na tentativa de mudar a sentença, na tentativa de mudar a situação de alguém, ele entra em guerra. Capítulo 18 do livro de 2 Crônicas, Josafá está entrando numa batalha que não é sua. Josafá está entrando numa guerra que na verdade não era sua. E hoje ainda na minha casa, à tarde, quando eu dava uma revisada no texto, e observando o texto, eu consegui compreender um detalhe no capítulo 18, que eu achei interessante, e me sinalizou para tomar cuidado. Por quê? Acabe, para conseguir conquistar Josafá, ele põe mesa farta. Acabe, para conseguir persuadir Josafá, ele põe mesa farta. E não põe mesa farta só para Josafá. Ele põe mesa farta para Josafá e para quem o acompanhava. Depois de oferecer banquete, ele consegue conquistar Josafá para aquilo que interessava a ele. E ele faz o tradicional convite que está no capítulo 18, mas eu não vou me prender aqui, porque o que o Senhor me mandou entregar está no 20. Mas lá no 18, depois de oferecer a mesa farta, ele faz o convite: vem comigo para a minha guerra, vem comigo. E Josafá, sem consultar ao Senhor, ele vai. Aí o que acontece com Josafá? Acontece algo que na minha família, nós usamos uma frase há muitos anos. Eu já ouvi meu pai dizendo isso aqui algumas vezes, e meus irmãos vão lembrar. O Josafá faz o quê? Josafá faz exatamente isso aqui. Ele pega vento com as próprias mãos. Por quê? Porque na tentativa de mudar a situação de alguém, ele entra em guerra que Deus não estava autorizando. Talvez nessa noite, não vou tirar o talvez, vou aplicar com certeza, porque o Espírito Santo não erra endereço. Nessa noite tem pessoas aqui nessa condição, vivendo o vento que não é seu.
na tentativa de mudar a situação de outros, aí pega o vento para si. Foi exatamente isso aqui que Josafá fez. Na tentativa de mudar a situação de Acabe, ele pega o vento. Pegou o vento para si, teve que enfrentar uma guerra que não era sua. E por bondade e misericórdia de Deus, ele consegue escapar vivo. Pega aqui. Por bondade e misericórdia, ele escapa vivo. O que é o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas? É esse momento bacana em que Josafá chega em Judá vivo. É por isso que eu penso que o capítulo de número 20, na mentalidade de Josafá, era tempo de paz, seria tempo de descanso. Porque acabei de sair de uma guerra e estou entrando em outra? Não, agora é trégua. Só que quando ele pensa que estaria vivendo o momento de rede, do churrasco, do descanso e da trégua, chega a notícia que ele não queria ouvir. Meu Senhor, tem 3 exércitos poderosos que se aliançaram e estão vindo para nossa destruição. Talvez eu esteja nessa noite pregando para alguém que está vivendo isso aqui. Está cansado, saindo de uma guerra e entrando em outra. Quando pensa que vai descansar, já tem outro anúncio. Talvez você tenha entrado por essa porta nessa noite, se sentindo dessa forma, cansado, saindo de uma batalha e já entrando em outra. Quando pensa que vai descansar, que vai para a rede, que vai ter alívio, já tem outro anúncio chegando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu sei que eu estou ainda na introdução do texto, mas eu sinto graça do Espírito Santo para isso aqui. E eu libero sobre a vida de quem quiser pegar a palavra. O mesmo Deus que livrou no 18, continua livrando no 20. Não sei quem agarra a palavra, mas eu libero para a tua vida. O mesmo Deus que já te deu livramentos em 2023, 2022, 2021 e vem te dando livramento desde que você chegou nessa terra, é o mesmo que continua livrando, e Ele está no culto nessa noite aqui. Não sei quem precisa de livramento, mas levanta a tua mão, deixa o céu te encontrar aí. Deixa o céu te encontrar, chama a atenção de Deus aí agora, te dou 30 segundos para isso aqui. Clama por socorro, vai, abre a tua boca, deixa o céu enxergar você nessa noite, porque o Deus que ainda livra está no culto nessa noite. E eu tenho uma boa notícia para você, Ele veio aqui por causa de você. Aleluia! Chega o anúncio para Josafá. Tem 3 povos poderosos que estão vindo contra nós. E a Bíblia diz quem são: Amonitas, Moabitas e habitantes de Seir. Se aliançaram e estavam vindo para a destruição de Judá. Irmãos, eu confesso que quando eu li esse texto, e quando o Senhor me permitiu enxergar algumas coisas aqui, eu fui com muita calma nos detalhes do que o texto diz. E teve algumas curiosidades que me levou a estudar aqui. E o Senhor falou de forma muito profunda ao meu coração. Olha aqui, tem 3 povos poderosos vindo contra nós. É o anúncio que Josafá recebe dos vigilantes, dos guardas, dos sentinelas, de quem ficava por cima dos muros, observando se a cidade estava correndo perigo. E eu acho um detalhe tão bacana que o Senhor me permitiu enxergar aqui. Por quê? Eu estou vendo um rei que chega aliviado no capítulo 20, porque acabou de receber um livramento. Certamente esse homem está pensando que viveria um tempo de paz e poderia usufruir desse momento de trégua até a próxima guerra. Certamente aqui, Judá está festejando porque Josafá está chegando vivo. Então o povo está em festa porque o rei está vivo. Só que olha o que o Senhor me permitiu enxergar. E eu achei isso aqui muito interessante. O reino está até vivendo um momento de calmaria e de festa.
porque o rei volta vivo. Só que continuam tendo vigilantes por cima dos muros, analisando se o reino está correndo perigo ou não. Pega isso aqui. O Espírito soprou isso aqui na minha alma. Você pode viver momento de festa, mas não pode perder a vigilância. Porque ataque, quando surge, ele não manda aviso. Pega aqui. O reino está até no momento de paz, estão celebrando. Josafá está vivo, voltou. Só que os vigilantes estão atentos. E alguém percebeu o perigo. Quando alguém percebe o perigo, traz a notícia: meu senhor, tem 3 exércitos poderosos que se aliançaram e estão vindo contra nós, e já estão a caminho. A Bíblia diz que eles já estavam em Gedi, cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, já estava perto. O ataque seria a qualquer momento, mas olha aqui os detalhes. A Bíblia diz que eles estão a caminho, e a palavra traz a localização por onde eles vinham. Aqui, eles já estavam em Gedi. Sabe o que eu descobri? Fui estudar um pouquinho e descobri uma curiosidade muito bacana. Olha o que a Bíblia diz: que estão vindo amonitas, moabitas e habitantes de Seir. Onde residiam, onde ficavam esses 3 povos? Existia o Mar Morto no meio. Pega aqui, ó. Imagina comigo, Mar Morto. Do lado de cá, amonitas, moabitas e habitantes de Seir. De um lado do Mar Morto. Onde ficava Judá? Do outro lado do mar. E o que eu encontrei? Esses 3 povos que se aliançaram, na verdade, eles não se suportavam. Pega aqui. Eles se aliançam, mas eles são inimigos entre si. Mas para a destruição da igreja, se aliançaram. Quando eu descobri isso aqui estudando, o Espírito ministrou no meu coração: é por isso, Marta, que não pode faltar unidade na igreja. Oh, Espírito Santo. Porque quando falta unidade na igreja, tem unidade no inferno para destruir a igreja. Mas eu tenho convicção de uma coisa, que eu estou pregando nessa noite para uma igreja em unidade. A tua vitória é minha. Oh, Espírito. Eles não se suportam, mas para destruir a igreja, eles se unem. Pastor, quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando a reunião deles para esse ataque. Mesa posta, os líderes reunidos e arquitetando o plano. Não podemos ir fraco, porque é a igreja. Tem um forte lá que luta por eles. Não podemos ir de qualquer maneira. O ataque não pode ser de qualquer jeito. Eita, eu glorifico, porque no histórico do Deus dessa igreja, no currículo dele nunca teve um fracasso. Aí o inferno está se aliançando aqui, dizendo: ó, não vamos lá de bobeira não. Temos que arquitetar, o plano precisa ser bem elaborado. Aí alguém sugere uma ideia: vamos fazer o seguinte, não vamos entrar por onde é normal entrar não. Por quê? Amonitas, moabitas e habitantes de Seir, já falei isso aqui para vocês. O Mar Morto no meio. Existia uma rota que era a rota comum, que todo mundo usava. Todo mundo usava essa rota, era mais perto e prática. Era a rota mais fácil para acessar Judá. Só que olha o que eles tramam na reunião. Não vamos acessar por um caminho que eles estejam esperando ataque. Vamos ter um trabalho maior, mas vamos entrar por um lugar onde eles não estejam nos esperando.
Aí o que a Bíblia diz que eles fazem? Olha o trabalho que eles têm. Eles se unem e eles não acessam pela rota prática, fácil, não. Eles vão lá em Gedi, lá atrás, para acessar por uma entrada onde Judá não estivesse esperando o ataque. Só que glória a Deus, porque em Judá tinham vigilantes. Em Judá tem vigilância. Na tua Judá também tem vigilância. Espírito Santo. E eu te dou um conselho: se não tinha, passa a ter. Nessa noite, coloca espias lá em cima, para observar o ataque. Eles vêm por um lugar, por uma rota, que ninguém está esperando. Só que a vigilância de Judá estava atenta. E observaram, tem 3 povos poderosos vindo contra nós, e eles trazem a notícia para Josafá. Quando trazem a notícia para Josafá, aí eu começo lá nos primeiros versículos que nós lemos. Você gritou fortão comigo. O que a Bíblia diz? Então, quando Josafá ouve isso aqui, olha aqui, ele sentiu o que, Adec? Vamos gritar fortão. O que Josafá sentiu? Medo. O que você cansa de sentir, eu também. Porque não existe líder nessa terra isento desse sentimento. Pode ser quem for. Josafá sentiu medo. Mas olha aqui, eu me encanto por esse detalhe. Sentiu medo, mas não foi paralisado pelo medo. Sentiu medo, mas não foi para um quarto chorar. Sentiu medo e não ficou atrofiado debaixo da cama. Sentiu medo. O que é sentir medo? Reconheceu que por ele não daria, não tem meios. Reconheceu que o braço é fraco. Mas no mesmo instante que reconhece, a Bíblia diz que ele se põe a orar ao Senhor, reconhecendo o quê? Que é guerra que não dá para mim, dá para ele. Olha o segredo. Quando ele sente medo, a Bíblia diz que na sequência ele se põe a buscar ao Senhor. Começa a orar. Começa a orar. E na sequência a Bíblia diz que ele apregou a jejum em todo Judá. Oh, pastores, quando eu li esse versículo com muita calma na minha casa, eu fiquei imaginando quem divulgava os anúncios do reino, percorrendo por todo Judá. No meu pensamento, eu acho que eles gritaram: desliga! Apaga a churrasqueira! Não é mais tempo de festa. O reino está em perigo. E quando o reino está em perigo, todo mundo, do maior ao menor, jejum e oração. Jejum e oração. A Bíblia diz que do maior ao menor é convocado para jejuar e orar. A igreja começa a orar, entendendo o quê? Que no braço deles não daria para ganhar aquela batalha. Reconhecimento de fraqueza. Eita, Espírito. Vamos lá. Primeiro sinal para Deus vir na tua direção: reconheça que em você não há força. Eu vou de novo. Primeiro sinal, primeiro atributo, primeira coisa para Deus vir na tua direção e pelejar a tua causa: reconheça que você é fraco e nele é quem tem força. Reconheça, reconheça. Josafá não está tendo dificuldade de descer. Ele está dizendo: para mim não dá, mas para o Senhor dá. O Senhor nunca perdeu uma batalha sequer. Aleluia. Reconhecimento. Ele convoca a congregação. E a Bíblia diz que quando ele convoca, Rosane, a congregação, ele põe todo mundo em jejum. Ninguém come mais nada aqui. Todo mundo em sacrifício ao Senhor. Aí olha aqui o versículo que você leu comigo. Ele convoca a congregação e ele leva toda a congregação para onde? Para o pátio. Quem lembra que leu? Ele leva a congregação para onde, Adec? Vamos gritar fortão? É isso mesmo. Se puder colocar esse versículo para mim, é o versículo de número 5.
Põe para mim, por favor. Para onde ele leva a congregação? Lá no final. Foi todo mundo. O texto não traz registro que alguém ficou fora. Quando convocou, a congregação foi. Aí pega aqui. Você sabia que para acessar o pátio novo não podia ninguém acessar em pecado? Para acessar o pátio novo, o povo tinha que estar em santidade. Para acessar o pátio novo, o povo tinha que estar em integridade com Deus. Por quê? Porque o pátio novo ficava muito próximo de onde ficava a Arca da Aliança. Então, para acessar o pátio novo, o povo tinha que estar em santidade, integridade, tinha que estar em retidão com Deus. E sabe o que é que eu acho lindo? É que quando Josafá, quando o líder convoca, o povo vai. Quando convocou, o povo foi. Quando eu li isso aqui, conversando com o Espírito Santo, eu falei: Senhor, tem segredo aqui, tem coisa bacana aqui, me faz enxergar. Aí o Espírito ministrou ao meu coração exatamente dessa forma: Marta, tem hora que eu permito o ataque só para te fazer acessar ambientes novos. Porque se o anúncio do ataque não chega, todo mundo permaneceria no velho. Mas o ataque vem porque Deus está te empurrando para experimentar coisas novas. Alguém já pegou a palavra? Esse deserto veio para te fazer viver experiências novas. Alguém pegou a palavra, eu vou continuar enfatizando até você agarrar também. Essa prova, essa guerra, essa luta, esse ataque, essa afronta, não veio para a tua morte, só veio para te fazer acessar ambientes novos, experiências novas com Deus. Vai pegando a palavra. Quem quiser já vai adorando, porque tem coisa nova de Deus para você viver. Tem experiência nova para você viver. Você vai sair vivo! Olha aqui, o povo acessa o pátio novo, e lá no pátio novo eles começam a orar em unidade. E a Bíblia diz que Josafá, quando começa a orar, ele começa a fazer algo que me encanta, porque ele começa a orar aplicando a palavra. Segredo de vitória: ora aplicando a palavra, porque ele não mente quando ele liberou essa palavra. A Bíblia diz que Josafá, quando começa a orar, ele começa a trazer na memória de Deus: Senhor, um dia, quando essa casa aqui foi consagrada ao Senhor, na consagração, na oração feita, e ele começa a lembrar da oração de Salomão, ele começa a dizer: um dia foi consagrado e o pedido foi feito, que se o teu povo algum dia estivesse em pecado, estivesse em apuros, estivesse em guerra, estivesse no exílio, mas se nós clamássemos ao Senhor neste lugar, oh Espírito, o Senhor nos livraria. Sabe o que Josafá está fazendo? Ele está lembrando a Deus: Senhor, estamos aqui no ambiente onde a casa um dia foi consagrada, e agora estamos precisando, Senhor, de socorro, porque tem 3 povos vindo contra nós. Em nós não há força, em nós não tem como vencer essa batalha, mas nós clamamos ao Senhor nesse lugar: nos socorre, envia recurso, nos socorre. Ele começa a orar,
E a Bíblia diz, eu saltei, quando o Senhor me permitiu entender isso aqui. Olha aqui, ele e a congregação começam a orar. Quando a igreja em unidade começa a orar, o Espírito vem. O Espírito chega, porque até hoje funciona dessa forma. Quando há unidade e clamor na igreja, o Espírito vem. Aleluia. A Bíblia diz que quando a igreja em unidade começa a orar, o Espírito veio. Grita fortão comigo, quando a igreja orou, o Espírito, mais forte, quando a igreja orou, o Espírito veio o Espírito. Eu fico imaginando quando o Espírito vem, pastor Adriano. O Espírito vem sobre a congregação e começa a procurar, quem eu vou usar? Quem eu vou usar? Quem eu vou usar? E a Bíblia diz que o Espírito vem sobre um homem chamado Jaaziel. E quando o Espírito se apodera de Jaaziel, ele começa a profetizar e a dizer: atenção, Judá e Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar. O Espírito veio nessa noite, e a palavra do Espírito para a tua vida é essa: assim diz o Senhor, essa guerra não é tua, essa peleja não. Machuri andarabácia. Se tem alguém para agarrar a palavra, pega, joga a mão lá em cima, adora Jesus, porque quem vai entrar na tua guerra é Ele, quem entra nessa causa é Ele. Eu libero essa palavra consolando, confortando a alma de alguém aflito aqui nessa noite. Levanta, fica em pé e só assista ao livramento que o Senhor vai trazer para você também. Eu sinto graça, e esse ambiente não é normal. Tudo que é liberado do altar agarra, tem vida nesse lugar. Agarra a palavra, você vai assistir o que Deus vai fazer. E eu libero com intensidade, porque eu sinto graça de Deus aqui. Tem coisa grande para manifestar. Eita! Aleluia! 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 Lamachori andarabácia. Essa guerra não é tua, Judá. O Espírito, quando veio sobre Jaaziel, ele profetiza. E olha os detalhes da profecia. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Deus está dizendo: ao teu olhar é grande, no meu não. O laudo é impossível ao teu olhar, no meu não é não. O ataque é grande na tua visão, na minha não. Não vos assusteis. Está observando que primeiro, quando o Espírito vem, o Senhor de imediato, primeiro ele libera uma palavra confortando. Não temais. Primeiro ele está assentando, ó. Assenta aí a aflição. Esse não temais vem carregado de paz. Esse não temais vem carregado de tranquilidade. Tranquiliza aí, tranquiliza. Assenta a tua alma. Dá ordem para a tua alma agora, aquieta. Aquieta para ouvir o que Deus vai falar na sequência. Não temais, aquietando o povo. Deus sabia que o povo estava aflito. 3 exércitos poderosos. Seria carnificina, seria morte total, seria destruição. Deus sabia que o povo estava angustiado, o coração estava acelerado, batimento cardíaco estava lá em cima. Deus sabia, mas olha a palavra de Deus em primeiro lugar: não temais. Aquieta, assenta.
nesta peleja não tereis que pelejar. Só que na sequência o profeta começa a liberar ainda. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai. Estai de pé. Não vai pelejar, mas não é para voltar para a rede. Parai e estai posicionado para assistir o que Deus vai fazer. Olha por que primeiro Deus assenta e tranquiliza a alma. Parai, estai de pé e vede. Na sequência, profetizando, Jaziel ainda diz, é quando ele diz o que você repetiu: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Pega deck, ó. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. A igreja está orando e Deus sabe cada passo que o inimigo está dando. Eis que sobem, a igreja está na consagração, mas Deus está com um olhar lá no inimigo. Estão vindo lá pela ladeira. Cada passo que eles davam, Deus estava vigiando. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aí o que me intrigou nesse texto? Esse amanhã. Porque se a igreja está na consagração lá no Pátio Novo, e se o Espírito veio, teve presença de Deus ali, o Espírito veio. Quando a igreja orou, o Espírito veio. Porque se o Espírito veio, pastoras, dizendo que o povo não pelejaria, a peleja seria de Deus, por que o povo não poderia sair da consagração e já ir ao encontro dos inimigos lá na ladeira de Ziz? Por que precisava esperar a noite passar para o amanhã chegar? Isso aqui me intrigou, pastor José. E eu falei: Espírito Santo, eu não estou entendendo. Por que se o povo estava em unidade orando, irmãos, por que não poderiam sair dali já para a direção da ladeira, para Deus fazer o que Ele prometeu que faria? Só que a palavra está sendo enfática aqui, amanhã. Eu falei: Senhor, eu quero entender por que tem que ser amanhã. Aí a palavra vem respondendo. Esse dia passou, o profeta foi usado por Deus. Amanhã descereis contra eles. Esse dia passa. O amanhã chega. Quando o amanhã chegou, todo mundo acordou cedo para obedecer a ordem. Josafá levanta toda a congregação e de manhã bem cedo todo mundo se reúne. Quando a congregação toda se reúne, Josafá organiza todo mundo e começa a dizer: vamos lá, Deus falou que nós os encontraríamos lá diante do vale do deserto de Jeruel. Eles estavam subindo pela ladeira de Ziz, vamos lá na direção. Aí começa Josafá e a congregação caminhando na direção que Deus deu. No meio do caminho, Josafá deu uma olhada, eu fico imaginando a olhada dele. Ele dá uma olhada para a congregação e ele começa a pensar: tem coisa errada aqui. Se ontem, quando nós oramos, o Espírito do Senhor veio nos tranquilizando, e em seguida começou a dizer que a peleja não é nossa. Peraí, Deus falou, a peleja não é nossa, nessa peleja nós não pelejaríamos. Se Deus falou que nós não vamos pelejar, peraí, Judá, vamos organizar melhor a congregação aqui. Porque se Deus falou que a peleja não é nossa, nós não temos que seguir com armados da frente. Atenção, os armados de espada, de escudo, passa para trás. Coral, vem para frente. Vem, coral, para frente. Porque se a peleja não é minha, eu não avanço com espada, eu avanço cantando, 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 cantando. Guarda a espada.
Guarda a espada. Catuca quem está do teu lado e libera essa palavra. Guarda a espada e põe canção nos lábios. Eita! Oh, Espírito Santo, cadê o baterista? Vem para cá. Libera para ele, coloca a canção nos lábios. Começa a cantar. Começa a cantar, libera, vai, libera para ele ou para ela. Começa a cantar. Olha aqui, olha a palavra. Coral, vem para frente. A Bíblia diz que eles obedecem à ordem do líder. Os armados vão para trás e o coral vem para frente. Quando o coral está organizado, Josafá dá ordem, vamos seguir, cantando. Sabe o que é lindo? É que no registro do texto, tem a canção que eles cantam. E eles começam a cantar. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura. Judá está avançando. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura. Judá está avançando. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura. Canta comigo, Adec. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura. Coloca a vida e canta, Adec. Louvai ao Senhor. Mais forte, canta, Adec. Quem precisa de livramento, canta. A Bíblia diz que enquanto a igreja avança cantando, Deus vai lá onde estavam os inimigos e começa a colocar emboscada. Qual é a emboscada que Deus põe? Eu imagino que quando Deus vai lá, pega aqui, quando Deus vai lá no inimigo, Deus tira a venda dos olhos do inimigo e eles começam a enxergar. Não é meu amigo não, é inimigo. E a Bíblia diz o quê? Que um começa a matar o outro e a igreja está como? Louvai ao Senhor, porque Ele é... Enquanto a igreja canta, Deus vai lá. Enquanto a igreja canta, Deus vai lá. Enquanto a igreja canta, Deus vai lá. Pega a palavra. Enquanto a igreja ora, Deus vem. Mas enquanto a igreja canta, Deus vai. Enquanto a igreja ora, Deus vem. Mas enquanto a igreja canta, Deus vai. Talvez nessa noite você não esteja conseguindo acessar algum ambiente. Olha o que a palavra está liberando. Canta que Ele vai. Se está precisando dele aqui agora, ora que Ele vem. Mas se está precisando que Ele vá, canta que Ele vai. Canta que Ele entra na causa. Canta que Ele entra na sala. Canta que Ele entra na reunião. Canta daqui. Quando a igreja cantou, Deus pôs emboscadas. E quem buscava a destruição da igreja se destruiu sozinho. Enquanto você canta, quem busca a tua destruição se destrói sozinho. Duas mãos levantadas e pegar a palavra. Talvez alguém mais queira pegar. Enquanto você canta, quem busca a tua destruição se destrói sozinho. Enquanto você adora, quem busca a tua destruição da tua casa, do teu casamento, da tua família, do teu ministério, da tua igreja, se destrói sozinho. Canta. 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 Não murmura, canta. Quando a igreja cantou, o Espírito foi. Quando a igreja orou, o Espírito veio. Que segredo, quando eu saltei, quando o Senhor me permitiu enxergar isso aqui. Então se eu oro, Ele vem. E se eu canto, Ele vai. Os inimigos estão se destruindo sozinho.
estão um matando o outro. E a igreja está avançando. E de repente a igreja chega. Chega onde? No deserto de Jeruel. Encontrá-los-eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Quando a igreja chega no deserto, quando a igreja chega no deserto, qual é a cena que a igreja vê? O interessante, pastor Adriano, é que Deus põe a igreja com uma visibilidade excelente para avistar o deserto lá embaixo. Deus cria uma rota para a igreja traçar, Deus traça uma rota para a igreja seguir, que daria para a igreja uma visibilidade de todo o deserto. E quando a igreja chega diante do deserto de Jeruel, qual é a cena que a igreja vê? 3 exércitos de cadáveres. Porque se Deus falou que a peleja não seria deles, realmente não foi. Quem foi lá foi Deus. Pega aqui para fechar. Quando a igreja chega, qual é a cena, pastor Gessé? Fica imaginando, a igreja está vindo, louvar o Senhor porque Ele é bom, sem saber do que aconteceria. Porque Deus falou que a igreja não ia pelejar, mas Deus não falou o que Ele ia fazer. Por que Deus às vezes fala que vai te livrar, mas não fala por que meio que Ele vai usar? Porque Ele quer ver teu posicionamento. Por isso que Deus deu estratégia: parar, estar de pé. Vede, não é para ir prostrar, é para ficar posicionado. Deus posiciona a igreja. Amanhã descereis contra eles. Quando a igreja vem, quando chega diante do deserto de Jeruel, o evangelista Gerson, qual é a cena? 3 exércitos de cadáveres. Aí a igreja faz o quê? Quem é do mistério roda no mistério. Quem é da marcha entra na marcha. Quem é do glória entra no glória. Quem é do aleluia no aleluia. Por quê? Porque não precisou de espada. Quem veio foi Ele. E é Ele que vai vir na tua causa nessa noite. É Ele que está entrando lá. É Ele. Olha aqui. Quando a igreja chega, 3 exércitos mortos. Aí a igreja faz o quê? Assiste. Grita fortão comigo. Primeiro a igreja assiste. Grita forte, assiste. Primeiro a igreja assiste. Baixinho, baixinho. Quando a igreja chega, primeira coisa, assiste o que Deus fez. 3 exércitos mortos, não tem um sequer vivo. Todos foram exterminados. E o interessante é que são 3 exércitos poderosos e grandes. Mas Deus controla. Olha como o nosso Deus é detalhista. Deus controlou a passada do povo para chegar no momento exato e não encontrar ninguém vivo. Todo mundo morto. Você não entendeu nada. Eu não gosto desse negócio de você não entendeu. Mas eu acho que de fato ainda nessa hora você não entendeu. Deus está controlando a tua passada para você chegar no momento exato da vitória. Quem entendeu diz amém. Você não está atrasado. Não é no teu tempo. Amanhã descereis contra eles. Deus estava calculando a rota e a passada do povo. Quando a igreja chega, tem 3 exércitos de cadáveres lá. Aí a Bíblia diz o quê? Que o povo contempla a vitória, assistiu a vitória. E na sequência, se não tem ninguém vivo, não tem o que pelejar. E se eles morreram no meu território, o que eles largaram aqui é meu. Todo ouro, toda prata deixado aqui é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Sabe qual é a palavra? Não sei quem vai pegar. Deus até te levou para o deserto, mas o deserto não é para morte, o deserto é para bênção. É para bênção, é para crescimento, é para riqueza. Pega aqui, eu encerro. Olha o porquê que Deus deu a estratégia. Amanhã. Por que Deus falou amanhã? Porque se Deus libera o povo, logo ao sair da consagração, o exército ainda não estaria no território de Judá.
Então Deus deu a estratégia amanhã. Por quê? Amanhã eles já vão estar em Judá, e o que eles deixarem no teu território é teu. Esse deserto não veio para a tua morte, nem para a tua destruição. Veio para te levantar, te fazer viver experiências novas e adquirir riqueza da parte de Deus. Quem pega a palavra diz amém. Quem pega a palavra diz amém. Agora quem crê na palavra faz isso aqui, ó. Só quem crê na palavra faz isso aqui. Mas coloca resistência nesse braço, porque você vai sair desse deserto cheio, 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 cheio,